7 de setembro de 2021 pode ser a pá de cal para a prisão de Jair Bolsonaro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 13 de janeiro, são agora 1h30 da tarde, e no dia 11 de janeiro foi publicado uma reportagem, um texto, no portal Brasil 247, assinada pelo repórter Luiz Costa Pinto, em que ele traz bastidores do 7 de setembro de 2021, que foi o ato que o Bolsonaro se aproximou muito, digamos assim, de dar um golpe de Estado. Foi aquele 7 de setembro de 2021 que causou temor em muita gente, em que ele disse que não ia obedecer a ordem de ministro, decisão de ministro, coisíssima nenhuma, etc. É aquele ano do desfile do tanque que soltou uma bola de fumaça em frente ao Palácio do Planalto. O que é que diz o Luiz Costa Pinto? Basicamente que a estrutura organizada para o ato, para o 7 de setembro de 2021, foi basicamente a mesma usada para o 8 de janeiro de 2023. E que os ataques, a mobilização da horda bolsonarista, dos aloprados para os ataques em Brasília, se dirigiriam para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal. Porque as palavras de ordem iam contra o Maia, né? O Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, e para o Davi Alcolumbre, então presidente do Senado, e também para o Supremo Tribunal Federal, que na época era presidido pelo ministro Luiz Fux. No caso do Supremo Tribunal Federal, segundo consta na reportagem de Luiz Costa Pinto, o Luiz Fux colocou a Polícia Federal da Justiça, né, do Poder Judiciário, os atiradores de elite dessa polícia, no teto do Supremo Tribunal Federal, na laje do Supremo Tribunal Federal, atiradores de elite, e ligou para o general Braga Neto, então ministro da Defesa, que se os bolsonaristas ultrapassassem o terceiro bloqueio, ele ia mandar atirar nos bolsonaristas. O então ministro da Defesa, o Braga Neto, ligou para o Augusto Aras, procurador-geral da República, e perguntou se o Luiz Fux poderia fazer aquilo. E o Aras disse que sim, que poderia e que ele estava certo. Na verdade, esse episódio mostra uma faceta do Augusto Aras que eu desconhecia, muita gente desconhecia, e não que isso não perdoa as passadas de pano do Augusto Aras ao longo da sua passagem pela Procuradoria-Geral da República em relação aos crimes que Bolsonaro cometeu, as irregularidades, mas mostra uma faceta que poucos conheciam do Augusto Aras. O Augusto Aras, inclusive, que bem antes do ato de 7 de setembro, buscou mecanismos e conseguiu para desmobilizar as polícias militares de aderirem ao golpe de Bolsonaro em 7 de setembro de 2021, fazendo com que os governadores de estado, os governadores, colocassem as suas PMs em sentido de prontidão, que é em estado de prontidão, melhor dizendo, que é basicamente o aquartelamento, ou seja, se os PMs não estão nas ruas, não podem participar dos ataques golpistas,
de golpe de coisa nenhuma. Então, todos os governadores colocaram. E teve 3 que resistiram à época, o governador do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de Mato Grosso. Mas acabou que eles colocaram também isso. Então, isso foi um ato do Augusto Aras, que se articulou com as Procuradorias Gerais de Justiça, ou seja, com os Ministérios Públicos Estaduais e com os comandantes das polícias militares. Né? Inclusive dizendo o seguinte, que se participar, a culpa vai cair sobre os governadores e sobre os comandantes das polícias militares. Então isso tudo foi colocado. O Braga Neto ele assumiu o Ministério da Defesa em março daquele ano, em 29 de março daquele ano. E é sempre bom a gente lembrar que nessa data aí também, os comandantes das Forças Armadas de Bolsonaro todos pediram demissão. E aqui, segundo Costa Pinto, isso se deu muito por não concordar com os arroubos golpistas do Bolsonaro, ou ao menos não para chegar a esse ponto. Eu sempre falo aqui no canal que Bolsonaro foi ungido pelos militares, ele não contaminou os militares, ele produz os militares, e que os militares, um golpe de fato, os militares nunca quiseram. Não que se o cavalo passasse selado, eles não topariam, mas eles nunca quiseram. É verdade que parte do não querer se deu também pelo isolamento internacional que teria, que, por exemplo, os Estados Unidos não topavam golpe de Estado no Brasil. Então, isso ia provocar um isolamento do país, inclusive dos próprios militares. Aquela confusão do 7 de setembro de 2021 era para forçar o Supremo Tribunal Federal a pedir ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que instituísse uma GLO, a Garantia de Lei e Ordem. E aí Bolsonaro concederia e o Exército passaria a tomar conta da situação, e aí, com certeza, essa GLO ia ficar se estendendo ad eterno no país para garantir a lei e a ordem, na percepção desses caras. Essa reportagem do Luiz Costa Pinto tem pouco destaque para o seu peso e o seu papel histórico, sua explicação, o seu contexto histórico, que faz a gente entender muitas dessas situações. Veja, o presidente do Supremo Tribunal Federal ligou para o ministro da Defesa e disse que ia mandar atirar, que ia mandar policiais da Polícia Federal Judiciária, do Poder Judiciário, atirarem nos manifestantes golpistas se aproximassem mais da sede do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux ligou para o governador federal Ibanez, etc. Veja que coisa, que situação. Se no 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro já tinha fugido para o Brasil, para os Estados Unidos, aproveitando o passaporte diplomático, o avião presidencial, etc., no dia 30 de dezembro, para os Estados Unidos, e aí não estava aqui, uma forma de se eximir de culpa, etc., em 21 ele estava aqui. A horda não foi para a frente do Palácio Planalto porque era o Bolsonaro que estava lá no Palácio Planalto. Foi mais ou menos esse ano aí, 2021, que ficou aquela coisa de Bolsonaro eu autorizo, faço o que tem que fazer, o poder. Foi o ano que mais esticou a corda contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, enfim. E antes de continuar, só um lembrete, tá? O link para você ler esse texto do Luiz Costa Pinto vai estar na descrição do vídeo, ok? Então a gente tem essa situação, E essa reunião, inclusive, com a Procuradoria-Geral da República envolveu também os ministros Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Então houve toda uma operação para tirar as polícias militares desse esquema golpista. A gente sabe que as PMs estão muito contaminadas pela essa coisa da extrema-direita, Contaminadas não, ou afloradas, enfim, pela essa coisa da extrema-direita. Também a gente sabe que, do ponto de vista das Forças Armadas, num país do tamanho como o Brasil, complexo e tal, e até pela divisão do seu efetivo de soldados, esse tipo de coisa, não dá para as Forças Armadas sozinhas tomarem o país. Principalmente como foi feito em 64. Em 64 foi muito nos grandes centros urbanos. Aquelas cidadezinhas muito pequenininhas no interior é como se não tivesse acontecendo nada. Então agora precisava das PMs. Daí essa coisa, esse golpismo na PM e o tanto de PM em mandato político, mandato parlamentar, etc. As Forças Armadas usaram essa coisa de militar das PMs, apesar de militar da Força Armada, grosso modo, não considerar a polícia militar como militar, como se fosse
sub-raça, né? Subgente, né? Estando acima apenas dos civis, grosso modo. Então, o que a gente teve aí, durante todo esse tempo, esse tipo de situação. E um papel importante do Augusto Aras para impedir. E por que que isso pode ser a pá de cal para a prisão do Bolsonaro? Bolsonaro não é o único responsável, nem do ponto de vista de mando, qualquer coisa que valha, dos ataques ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Mas ele é uma figura central nisso, principalmente por ter sido sempre a figura pública, digamos assim, de toda essa coisa, esses ataques à ordem democrática brasileira, principalmente nos últimos anos. Por que que pode? Porque se em 2023 é preciso estar investigando e tal, qual o grau de responsabilidade dele, etc, etc, neste caso concreto agora, de 2021, há mais elementos porque tem a participação direta da Procuradoria-Geral da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, para fazer isso. Não foi só o Alexandre de Moraes. Então a gente tem mais um elemento aí. Inclusive todos os militares graduados, que não vou chamar aqui de legalistas, mas que não toparam esse rompante de autoritarismo mais agressivo do Bolsonaro. Então, pode ser por serem mesmo legalistas ou porque preferiam o plano de golpe, aspas, pacífico, né? Com ares legais, ares de legalidade. Então, essa coisa aqui pode ser a pá de cal. Né? Como é algo que já está, agora já estamos há 2 anos e meio que isso ocorreu, é importante que se tenha também a questão do 2023 comprovado nos inquéritos, nas investigações, porque esse, digamos assim, todo mundo viu o ataque à sede dos poderes, todo mundo viu aquilo. Literalmente todo o mundo viu aquilo. Esse de 2021 foi muito uma guerra de bastidores para desarticular parte do golpismo do Bolsonaro, do uso das polícias militares, né, e de mostrar aos caras, a esses milicos, ao Braga Neto, inclusive que o Luiz Costa Pinto chama de borra-botas, né, um grande carro velho que só tem arranque, de que não se ia se topar esse tipo de coisa e que haveria reação das demais instituições. Ou seja, o Brasil viveu uma possibilidade de golpe gritante entre 2021 e 2023. Talvez tivesse ocorrido essa coisa de 21 em 2020, mas não se deu porque a gente não teve manifestações de rua, 7 de setembro, essas coisas todas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Talvez essa coisa de 21 tivesse se dado em 2020, e aí a gente tivesse mais um ano desse tipo de situação em relação ao golpismo, né? Talvez a gente tivesse tido, e talvez uma segunda tentativa, já que a segunda tentativa de fato se deu em 2023, tivesse ocorrido antes. 2022 era o ano eleitoral, não teve, já tinha muito mais olho em cima da coisa do Bolsonaro, enfim. Então a gente tem talvez tenha sido um recuo tácito ali. Mas o 7 de setembro de 2021, segundo consta essa reportagem do Luiz Costa Pinto, pode sim ser a pá de cal para a prisão do Bolsonaro.